Então, pessoal, vamos iniciar aqui a construção do nosso PI de Android. Esse PI, o que é que nós vamos precisar fazer nesse PI? A gente vai fazer um projeto que vai ter um menu, correto? Vai ter um formulário. Nesse formulário vai ter dois edit text para a gente colocar o que? Peso e altura, e um button para a gente enviar, ou seja, para a gente fazer a manipulação desses dados que serão passados pelo usuário nos dois edit text e realizar o MC, o índice de massa corporal, através do peso e altura, correto? Então, além desse formulário, além do menu e desse formulário, a gente vai ter também uma outra activity que vai ser responsável apenas para fazer a exibição dos resultados, certo? Então, no máximo a gente vai ter aqui a activity principal, certo? Que vai ter o menu, a activity formulário e a activity resultado, correto? Então vamos iniciar aqui a construção do nosso projeto. Eu já construí aqui, certo? Eu já criei o projeto, não alterei nada. A única coisa que eu fiz aqui foi mostrar para vocês new project, certo? Atribuir um nome para o projeto, escolhi a versão do Android que eu quero desenvolver, e aqui você pode criar um menu já completo, totalmente personalizado, e aí você pode excluir aquilo que você não vai utilizar. Eu não vou utilizar dessa forma, eu vou utilizar uma biblioteca externa, a biblioteca do Mike Pence. É uma biblioteca totalmente personalizada e externa, bem simples de usar, certo? Então, eu não vou utilizar o menu padrão da Google, vou criar aqui uma activity blank, ou seja, uma activity básica. E foi isso que eu fiz, certo? E aqui nós temos o nosso projeto já inicializado, correto? Quando você construir esse projeto dessa forma que eu falei, a gente vai ter essa estrutura aqui de pasta, certo? A gente vai ter o menu, vai ter os arquivos de layout. Observe que ele só criou dois arquivos de layout, e a nossa classe Java, certo? A nossa main principal. Aqui na activity principal main, a gente observa que a gente tem esse arquivo, certo? Para interação também com mensagens. A gente não vai utilizar, vamos deletar essa activity main. Observe, vamos passar aqui para o modo text para a gente visualizar aqui uma coisa interessante que o Android também possui, assim como o PHP a gente viu também. O include, certo? O include no Android, ele é muito parecido com o include do PHP, certo? Porque você joga uma página, certo? Uma tela dentro de outra, ou seja, um arquivo dentro de outro. No Android você joga uma tela dentro de outra tela, certo? Então essa tela aqui que está sendo jogada é esse content main, que é a nossa outra activity aqui, certo? Uma activity não, um arquivo de XML, correto? Porque a gente só tem uma activity que é a main principal. Só que nessa activity XML main principal a gente está colocando um include que está utilizando também esse outro arquivo de XML, certo? Esse content main. Esse content main é o que vai ser mostrado quando a gente executar o projeto junto com a activity main. É como se fosse um link, certo? Então, dentro desse content main, a gente tem esse text view aqui que a gente não vai utilizar agora. A gente vai deletar, vai deixar ele o mais limpo possível para a gente iniciar a construção, certo? Então aqui observe está vazio, e observe que aqui na nossa main principal também não tem mais nada que a gente precise realizar. Pronto, feito isso, a gente já pode iniciar a programação do nosso projeto, certo? Então, antes de iniciar a programação, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui as cores que eu vou utilizar, eu vou criar primeiro as strings, certo? Que eu vou utilizar. Eu vou declarar aqui para que eu possa utilizar na programação, não vou utilizar os textos diretamente. Então vamos colocar aqui string name, por exemplo, abaixo, para identificar que se trata de uma mensagem abaixo do peso, certo? Abaixo do peso.
Vou copiar aqui, vou colar novamente, vou criar aqui mais 5 mensagens para dizer que esse outro name aqui vai ser ideal, ou seja, vamos colocar aqui peso ideal. No outro a gente vai colocar pouco acima, certo? Pouco acima do peso. Aqui vamos digitar pouco acima do peso. E aqui nesse outro name a gente vai colocar acima do peso. São 5 categorias, certo? Acima. E aqui vamos colocar acima do peso, correto? Falta ainda mais um, que são 5 tipos de categoria. Vamos colocar aqui peso. Essas são as 5 mensagens que a gente vai exibir lá. Além disso, a gente vai ter as mensagens masculino e feminino lá no menu. Então eu vou utilizar também por aqui. Vou colocar aqui masculino. Masculino. Da mesma forma, a gente vai criar também a string para o feminino. Que aqui a gente vai ter mais de mensagem no nosso projeto. Bom, eu acho que essas são as principais mensagens que a gente vai ter no projeto, certo? Vamos alterar aqui nosso app name aqui, o nome do nosso projeto. Eu vou tirar meu nome e vou deixar aqui, por exemplo, app IMC. Essa parte de setting a gente pode remover daqui, porque a gente não vai utilizar essas configurações, certo? Vamos remover essa string daqui e vamos remover ela também da nossa do nosso menu. Deixa eu ver se é no menu. Isso, a gente vai remover também isso aqui do menu, que a gente não vai utilizar. Vamos tirar esse item daqui. Pronto. Feito isso, a gente também vai aqui abrir o nosso os nossos resources de cor, certo? Então vamos colocar aqui cor, por exemplo, que a gente vai utilizar no nosso projeto. Background. Vamos colocar aqui uma cor. Eu vou colocar uma cor qualquer aqui, vocês coloquem a cor que vocês acharem melhor. Vou colocar aqui um amarelo, por exemplo, para utilizar no menu lá. Vou colocar, então vamos colocar aqui background, menu. Vamos colocar aqui também uma cor background. A gente vai colocar, sei lá, um preto mesmo. Menu, deixa eu ver para o menu que a gente faz. Vamos colocar color. Vamos colocar drawer. Para o drawer a gente vai colocar uma cor azul. Vamos colocar aqui uma cor azul. E à medida que a gente for utilizando, a gente vai adicionando mais algumas coisas, mais algumas funcionalidades, certo? Então, por enquanto, aqui nos nossos arquivos a gente já tem o essencial. Vamos fechar aqui também. O próximo passo que a gente vai fazer, como a gente vai utilizar a biblioteca externa, então eu vou aqui abrir o nosso Gradle e vamos abrir aqui e vamos implementar aqui uma classe, uma biblioteca externa do Mike Pence. Vamos digitar aqui Mike Pence.
Aqui observem que ele tem vários menus já personalizados que a gente pode implementar. Então vou aproveitar esses menus que ele já tem, certo? Então, para implementar no nosso projeto, aqui ó, o primeiro passo é usar nas dependências do Gradle esse comando aqui, ó, coplace, para fazer a importação da biblioteca para o nosso projeto. A gente vai colocar aqui abaixo as nossas dependências, certo? E vai dar um sincronal para sincronizar a nossa biblioteca externa. Depois disso, pessoal, a gente vai aqui descer mais na documentação do Mike Pence e vamos aqui, à medida que a gente for pressionando, a gente vai utilizando os códigos que ele disponibilizou, certo? Ó, o New Drawwide, ele é responsável por implementar o menu em si, certo? Aqui descendo um pouco mais abaixo, adicionar o setup, a gente já tem essa funcionalidade completa. A gente vai copiar aqui essa funcionalidade toda e vai alterar de acordo com a nossa necessidade. Vamos aguardar o nosso projeto terminar aqui, de fazer a sincronização. Enquanto isso, vamos aguardar. Tá rodando o Grail. Vamos ver se a gente já pode ir utilizando aqui para não perder muito tempo. Vamos abrir aqui a nossa Main Activity, que é onde a gente vai fazer a programação do menu em si. E vamos... Observe que a gente tem várias opções já aqui setada, que era opções anteriores que a gente já apagou. Vamos tirar isso daqui. A gente vai excluir, a gente não precisa disso. A gente vai montar o nosso menuzinho próprio. Esse float aqui também não vai precisar, vamos deixar ele padrão mesmo. Pronto. Aqui está o nosso projeto padrão, certo? Vamos colar a nossa codificação lá do Mike Pence, certo? E vamos pressionar Alt mais Enter para ir adicionando as classes. A gente vai ter que esperar primeiro terminar. O Gradle, pronto, terminou. Vamos importar aqui as classes, Alt mais Enter, certo? Outra classe, o secundário Creator, o Drawer também a gente vai importar, certo? O Divide também, Divide Drawer e Height a gente vai utilizar também. Vai importar a classe. Esses importes vão ficando tudo aqui, ó, certo? A gente está importando a biblioteca do Mike Pence. Pronto, feito isso aqui, a gente já importou tudo que a gente precisava. Aqui a gente só vai entender algumas coisinhas básicas, que é o que a gente vai modificar para adaptar com o nosso projeto. Como por exemplo, aqui os itens. A gente não precisa de dois itens, tipo o primário da item e o secundário. A gente pode copiar aqui, substituir esses dois aqui, a gente não vai precisar utilizar. E aqui a gente vai passar aqui a string que nós queremos mostrar nos itens. Esses itens aqui nada mais são do que o menuzinho lá, por exemplo, sexo masculino, sexo feminino, que a gente vai utilizar. Então aqui a gente vai colocar o string ponto, por exemplo, masculino, que foi a mensagem que a gente criou lá no arquivo resource, lá com os sexos masculino e feminino, certo? Essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. Segundo, a gente tem essa outra aqui, certo? Esse outro item aqui é um terceiro item, a gente não vai precisar utilizar ele no nosso projeto, a gente só vai utilizar dois itens, correto? Que é o primeiro item e o segundo item. E pronto, feito isso aqui, a gente já tem praticamente o nosso menu pronto. A gente só precisa dar um return aqui, return true, correto? E aqui é onde a gente vai fazer a seleção do clique lá do
do menu, quando ele clicar em masculino e feminino, certo? Então a gente vai fazer um switch, certo? Switch case. A gente vai utilizar um switch case utilizando o que? O position, certo? Por quê? Aqui a gente vai fazer uma verificação. Se o position, ou seja, a posição lá que o usuário clicar, se for masculino ou for feminino, se o position, caso o position seja igual a 1, vamos dar um break. Ou caso o position seja igual a 3, porque a gente deletou um item da nossa lista, certo? Aí a gente também dá outro break. Então, se ele for 1, por exemplo, ele vai mostrar ele vai direcionar para o sexo masculino, que foi o primeiro que a gente colocou aqui, certo? Se for 3, ele vai para o feminino, correto? Então, aqui acima do break a gente vai fazer o intent para nós conseguirmos instanciar o nosso intent puxando para uma outra activity. Vamos chamar de intent, por exemplo, masculino. Vai ser igual a new intent, certo? Aqui a gente vai passar aqui o nosso dish, e aqui a gente vai passar a nossa outra activity. Eu não criei ainda, eu vou criar agora as outras duas activities principais que a gente vai utilizar, que é a do formulário. Vamos clicar com direito, new action. Aqui a gente vai criar vazia mesmo, certo? Aqui a gente vai chamar de formulário. Vamos colocar somente form. FRM, por exemplo, de formulário. FRM dados. Vamos desmarcar aqui a compatibilidade com versões antigas anterior a essa versão que a gente está utilizando e finalizar. E vamos criar também a activity agora principal, a activity responsável por mostrar os dados. Empty, vamos colocar aqui result, apenas o result mesmo. Vamos marcar novamente e vamos finalizar, certo? Então aqui a gente já tem as três activities principais para utilizar no nosso projeto. Vamos fechar aqui para não atrapalhar a nossa codificação. Essa daqui também, pronto. Essa aqui que a gente não está utilizando agora. Então, quando a gente criar no sexo masculino, a gente vai direcionar para onde? Para o nosso FRM cadastro, certo? Então, aí vamos colocar aqui FRM dados, certo? .class. Observe que está apresentando um erro, que a gente precisa passar a nossa main aqui, main activity.dis, correto? Feito isso, a gente está criando um intent e fazendo a instância dele passando de uma classe para outra classe, certo? E aqui a gente vai pedir que seja aberto. A gente vai solicitar que seja aberto esse formulário de cadastro, certo? A gente faz isso através do start activity e a gente passa o nosso intent aqui, ó, intent masculino. Feito isso, a gente já consegue abrir a outra tela ao clicar no botão masculino. Só que a gente precisa passar o sexo também lá para outra activity. Então o que a gente faz? A gente pode passar o position aqui, certo? A gente faz o seguinte, a gente faz int.masculino, ou seja, nosso intent, e usa o método put extra passando aqui um name, por exemplo, posição. E aqui a gente usa o position para ele. A gente está passando a posição que ele clicou. A gente vai passar para uma outra activity, ou seja, para a activity de formulário de dados, certo? Então a gente copia isso aqui e cola aqui para o sexo masculino, para o sexo feminino, certo? E a gente vai modificar aqui apenas para feminino. E vai substituir aqui também e aqui também, correto? Então, quando você clicar no masculino, ele vai verificar no case se for igual a 1, que é masculino. Então ele vai executar esse comando e abrir a tela para o masculino. Se for a posição 3, então ele vai fazer a mesma coisa e abrir o mesmo formulário de dados, só que agora com a posição do feminino. Então através dessa posição a gente vai conseguir calcular o masculino e feminino. A gente vai saber diferenciar
esse sexo, certo? Então, feito isso aqui, a gente vai agora para outra classe, que é a classe de FRM dados, certo? Nessa classe aqui a gente vai abrir agora o arquivo de XML para fazer as configurações necessárias do nosso formulário de dados, certo? Porque a gente precisa ter aqui, eu não vou utilizar TextView, eu vou utilizar apenas um TextView aqui para mostrar que o sexo a gente conseguiu passar para cá, certo? E vou passar já os componentes que a gente vai precisar utilizar aqui, ó, que é, por exemplo, sexo, quer dizer que é o peso, né? Peso. Vou botar aqui maximizado aqui para que ele fique ao centralizado. E vou passar aqui também um outro componente para nós utilizarmos a altura e o botão. Você pode personalizar essa telinha do jeito que você quiser. Eu vou deixar assim para ser mais rápido. Aqui no name, vamos tirar aqui. Vamos aguardar iniciar aqui para que a gente possa alterar aqui o name. Tá demorando um pouco. Vou pausar o vídeo aqui para ver se ele inicia aqui e não perder muito tempo no vídeo. Pronto, conseguiu aqui abrir, certo? Vamos excluir aqui, vamos colocar aqui no nosso height. A gente vai colocar digite seu peso. A gente vai tirar aqui desse input também o text personal. A gente vai deixar o elemento comum para o peso, a gente vai deixar um valor numérico, a gente não quer fracionário, então vamos colocar aqui number, certo? Ok, apenas number. Vamos mudar aqui o ID também dele para peso, ou de peso melhor, certo? Pressionar Enter e pressionar Sim. Da mesma forma a gente vai fazer aqui para nossa altura. Vamos colocar aqui um ID comum, de altura, pressionar Enter. Vamos tirar aqui, agora aqui a gente vai utilizar decimal, certo? Ou seja, number decimal, certo? Porque a gente vai utilizar com alturas fracionárias. Feito isso aqui, a gente vai tirar o name daqui e vamos adicionar no height. Digite sua altura. Pronto, feito isso aqui, nós já temos a parte da view implementada. Aqui no nosso view text view, eu vou tirar aqui e vou deixar aqui como sexo, porque quando a gente abrir esse formulário ele vai mostrar o sexo que foi clicado lá no nosso menu, certo? Vamos trocar aqui o ID também, vamos colocar T sexo, dá um sim. Pronto, feito isso a gente já tem toda a parte de configuração aqui do nosso formulário de dados, certo? Então vamos lá para a nossa programação. Chegando aqui na nossa programação, o que a gente precisa fazer? A gente precisa capturar. Eita, só corrigindo aqui que eu havia esquecido. Acabei esquecendo de mudar aqui o nome do botão também para calcular, e aqui o ID dele como bcalc, por exemplo. Pronto, agora vamos lá para nossa classe fazer a programação. Então aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente vai capturar o que nós passamos lá no intent, lá na classe, o sexo, certo? A primeira coisa que a gente vai fazer é isso, capturar o sexo que a gente passou lá no intent através da classe intent, certo? Intent, vamos colocar aqui it
IT principal, por exemplo. Vamos colocar aqui, vamos fazer através do get, vamos capturar aqui intent, vamos ver se vai dar certo assim. Vamos colocar aqui intent principal ponto get string, acho que não vai dar certo, get int, não, a gente vai ter que criar o Gather aqui, ó. Então, pessoal, vou fazer o seguinte, para não ter que converter para inteiro logo no início, eu vou aqui voltar para minha active principal e não vou passar a posição. Vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma variável string, certo? String, vou chamar ela de sexo e vou passar aqui, vou dizer que aqui se trata de sexo masculino. Vou digitar aqui masculino, correto? Da mesma forma eu vou fazer para o feminino aqui, feminino. E aqui no meu input eu vou passar sexo em vez da posição, correto? Observe que ele deu um pequeno erro. A gente tem que criar essa variável fora desse escopo, senão vai dar errado realmente. Vamos voltar aqui para cima. Aqui fora do nosso projeto vamos criar uma variável de tipo privado string chamada sexo. E aqui vamos colocar o nome de sexo. Aqui vamos utilizar apenas o atributo de sexo. Não vamos criar nada. Vamos fazer assim para que ele passe o sexo private, certo? Então se ele clicar aqui na posição e for igual a 1, então ele vai atribuir para o sexo masculino. Se ele clicar aqui na posição 3, vai atribuir para o sexo feminino. É isso que vai ocorrer. E aqui no nosso formulário de dados, a gente através do get intent, a gente vai pegar o input que a gente passou, que foi com o nome de sexo, correto? Através da sua identificação. Vamos colocar aqui sexo também, certo? Fica mais fácil para a gente utilizar lá na classe seguinte. Então aqui vamos colocar intent it principal.get string extra, e aqui a gente passa apenas a chave que nós passamos, o sexo, certo? Feito isso, a gente já tem aqui as informações do sexo. Então a gente vai fazer a captura do componente TextView. Vamos chamar aqui de texto, por exemplo, tsexo. Tsexo vai se chamar, quer dizer, vamos passar para ele o ID lá do nosso TextView, que foi tsexo. Feito isso aqui, vamos fazer o cast. Ok, fazendo o cast, passando para cá. Então vamos passar para esse TextView a nossa string que nós estamos capturando através do intent. Só que eu vou criar uma variável para poder fazer isso, porque eu vou precisar dela posteriormente. A variável do tipo sexo vai receber o nosso intent, e aqui no nosso tsexo, no método setText, a gente passa somente a variável sexo, para que ele mostre lá na nossa telinha do nosso programa o nome lá do sexo que foi selecionado no menu. Pronto, feito isso aqui, a gente vai agora aproveitar aqui esse código, copiar as 3 vezes para a gente capturar os dois edit text e o booto também, certo? Vamos colocar aqui edit text, vamos copiar, substituir aqui embaixo, vamos substituir aqui, vamos edit peso primeiro, foi edit altura, aqui vamos colocar altura, peso, na verdade é o contrário, copia, cola, altura.
Nós capturamos os componentes de edit text aqui. Vamos capturar também o button bcalc vai ser igual a find view by id r.id.bcalc. Vamos fazer aqui o cache também. Pronto, feito isso, a gente já capturou aqui. Deixa eu ver, capturei de textos, os dois, e o botão calcular, se ele já tem, então isso aqui a gente não vai precisar não. Certo. Pronto, feito isso aqui, a gente capturou todos os componentes, a gente vai criar um método lá do botão responsável button.onClickListing, certo? Cadê 7 onClickListing, certo? Aqui vai passar um new onClickListing. Dessa forma a gente implementou aqui a ação do método que vai abrir a nossa outra activity. Esse aqui, vamos subir esse intent aqui para cima de todos os outros componentes. E esse aqui do sexo aqui a gente pode descer para baixo do edit text, do text view aqui. Ok, feito isso aqui, ou melhor, a gente vai fazer o seguinte, porque a gente precisa validar se o usuário também digitou alguma informação no campo, se ele não deixou vazio, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o botão primeiro, certo? O botão com seu método e vamos subir aqui para o topo, certo? A gente vai fazer isso aqui. Esses componentes aqui que a gente tá utilizando aqui para o edit text, a gente vai colocar dentro do nosso método, certo? Esse intent aqui principal, a gente pode deixar esses dois aqui junto com esse text no início da nossa aplicação, quer dizer, da nossa classe. Vamos fazer dessa forma aqui, certo? Por quê? Porque quando você clicar no botão, aí ele vai capturar o que o usuário passou, certo? Ele vai capturar o que o usuário passou lá nos campos. A gente vai capturar e fazer através do put string, a gente vai passar esses valores para a activity resultado, para que lá a gente possa manipular a nossa fórmula que vai fazer o cálculo do IMC. Tá ficando bastante extenso aqui o vídeo, eu tô tentando ser o mais rápido possível. Prontinho, pronto. Feito isso aqui, nós já temos um método, certo? Que vai mostrar o resultado, ok? Então, feito isso aqui, vamos fazer o seguinte. Uma vez que nós capturamos os componentes lá, a gente precisa fazer uma validação para que os campos não fiquem vazios. A gente mostra alguma mensagem para o usuário caso ele não digite nada. Ou então, se você tentar rodar o aplicativo com os componentes vazios, ele vai dar um erro, certo? Vamos colocar aqui if aqui embaixo um else, certo? Vamos fazer isso através de if else. Aqui a gente vai fazer o seguinte: esse nosso é peso.getText .equals foi igual a 0, ou seja, aqui, se eu não me engano, é string to string. Então, você pode fazer pelo equals, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer pelo length, certo? Se a quantidade de caracteres for 0, ou seja, se nenhum caractere for preenchido lá no Google Box do peso, ou da mesma forma é a altura
.getText.length for igual a 0, ou seja, se estiver vazio, então a gente vai mostrar uma mensagem de texto. Vamos usar a classe toast aqui, .macText. Vamos passar aqui o this para ela, uma mensagem depois, posteriormente, e o toast aqui, o tempo, certo, ou seja, longo. Vamos colocar aqui ponto show. E aqui a gente precisa passar o nome do nosso formulário. frm dados.dis, que se trata desse formulário. E aqui a gente vamos colocar a mensagem aqui. Preencha os campos. Apenas isso. Se caso não tiver vazio, então o que a gente vai fazer? A gente vai submeter os dados para outro intent. Então a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos colocar um intent aqui. Vamos criar uma classe intent. Vamos chamar it resultado. Vai ser igual a um novo intent. E aqui vamos passar como parâmetro this, melhor, fr dados.this, vírgula, o nosso outro formulário que nós queremos abrir, que seria o formulário de resultado. Vamos colocar aqui result, por exemplo, aqui ponto class. Feito isso aqui, nós estamos instanciando e passando de um formulário para outro formulário. E agora a gente precisa passar os valores que o usuário digitou aqui nos campos, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar um método put, certo? It resultado intent resultado.put string. E aqui a gente vai passar uma chave e um valor, correto? O valor que a gente vai passar vai ser o edt peso, ed peso ponto get text ponto toString, certo? A gente vai passar isso aqui e aqui vai dar o nome apenas de, sei lá, peso. Da mesma forma a gente vai fazer para altura. Vamos colocar aqui altura, certo? Altura. Como se trata de valores que não é texto, a gente precisa converter. Então a gente pode fazer o seguinte: esse peso é int, então a gente vai colocar aqui integer ponto parse inter, e aqui a gente fecha lá no finalzinho. Da mesma forma aqui é double, então a gente vai colocar double ponto parse double. Lá no final a gente fecha colchete, um parênteses, certo? Feito isso aqui, a gente está passando os dois valores via put. Além disso, a gente precisa passar o sexo também para o outro formulário, para que a gente possa fazer a diferenciação lá no último formulário. Então vamos colocar aqui o it normal resultado put extra, e aqui dentro vamos definir como sexo e vamos passar aqui a nossa variável sexo, que é o que nós criamos aqui, a nossa string aqui sexo. Estamos recebendo o valor através do put. Vamos passar para cá também, certo? Observe que esse sexo é arquivo de texto mesmo, certo? Então a gente está passando para lá, e agora a gente vai dar um start para abrir a start activity, passando aqui o nosso it resultado. Feito isso aqui, a gente já vai abrir um novo formulário, formulário de resultado, e observe que até agora a gente não precisou diferenciar o sexo masculino e feminino, só o menu que a gente precisou fazer isso, mas de qualquer forma a gente tá diferenciando através dessa variável sexo que a gente veio trazendo desde a primeira activity. Pronto, feito isso aqui, vamos programar agora o que vai acontecer lá no resultado, certo? Ok, aqui no resultado a gente vai fazer o seguinte: a gente precisa obter o sexo, e para que através dele a gente faça um if e um else e mostre o resultado de acordo com o sexo que for setado. Então a gente vai fazer o seguinte: vamos capturar novamente através do intent
IT, o que a gente colocou lá? IT dados, por exemplo, vai ser igual a get intent. Feito isso aqui, a gente vai colocar agora. Então a gente vai pegar aqui os valores que estão sendo passados da outra classe, da classe do formulário. Vamos capturar aqui nessa classe aqui de resultado, certo? Nessa active de resultado. Isso a gente faz através do Gradle. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar. Deixa eu ver aqui como é que é a escrita. Isso é Gradle. Gradle não, é Budle. Budle nisso. Budle aqui vamos chamar de B. Vamos colocar. Vamos passar para ele a nossa intent dados. .getExtras. A gente vai pegar todos os dados aqui da nossa intent, certo? E estamos jogando aqui no nosso Budle para que a gente possa manipular os valores tanto string quanto inteiros, certo? Então aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente vai criar aqui variáveis, certo? Variáveis do tipo double que é altura, certo? Vamos criar aqui int peso, vamos dizer que o peso vai receber o nosso budle.getInt, certo? E aqui nós passamos o nome que a gente deu lá para o nosso formulário aqui na nossa chave peso, certo? A gente deu o nome de peso, então vamos passar aqui peso, por exemplo. Da mesma forma a gente vai fazer para altura, só que a altura é double, certo? b.getDouble, e a gente vai passar aqui altura, não é isso? Correto. E a gente precisa pegar o sexo também, certo? Então a gente vai colocar, vamos criar aqui um string, vamos colocar aqui com o nome de sexo novamente. Vamos colocar b.get string, aqui a gente digita sexo, certo? Com isso nós já capturamos aqui o peso, altura e sexo. Agora a gente vai fazer o cálculo IMC de acordo com o sexo de cada um, certo? A gente pode já utilizar ele aqui diretamente. Vamos criar aqui então uma variável do tipo double IMC, por exemplo, e aqui vamos passar aqui a nossa fórmula, certo? Que seria peso dividido pela altura multiplicado pela própria altura, certo? Só que o resultado disso aqui vai ser um valor fracionário. A gente vai precisar arredondar esse valor também. Mas enquanto isso, vamos fazer o seguinte: vamos fazer a diferenciação agora do sexo. Se o sexo for igual, se o sexo que está aqui nessa variável que a gente pegou, capturou lá do formulário anterior, se for igual a nossa string, a gente pode passar ela fixa mesmo, masculino, exemplo masculino, ele vai fazer isso que está aqui embaixo. Se não, a gente já sabe que é feminino, a gente nem precisa colocar um outro if, se não é feminino. Então a gente faz aqui tudo que for relacionado a feminino. Deixa eu ver se o nome masculino foi esse mesmo que eu atribuí lá na nossa MainActivity. Foi maiúsculo, certo? Então a gente precisa utilizar ele da forma que a gente passou, certo? Então é maiúsculo aqui, ok? Se for masculino, então vai mostrar masculino. Se for feminino, vai mostrar feminino. Quer dizer, vai realizar o cálculo para o masculino, vai realizar o cálculo para o feminino. O que é que eu vou fazer? Além disso, a gente vai ter que utilizar a imagem, certo?
Então a gente vai voltar lá aqui no nosso arquivo de layout e abrir o nosso layout activity resultado, e a gente vai criar aqui as nossas imagens. E além de nós criarmos aqui essa imagem, a gente precisa também utilizar um text view para que a gente mostre aqui a categoria mais a imagem, certo? Vamos voltar para cá, aqui no nosso text vamos colocar aqui como categoria, certo? A gente vai passar dinâmico lá. Aqui a gente vai mudar o ID, vamos colocar tcat, por exemplo, de categoria. E aqui a gente vai criar 6 imagens diferentes. Vamos colocar aqui então o nosso image view. Vamos colocar para que ela fique com o tamanho que ela tiver, para que não haja distorção. Vamos adicionar um resource também, que seria o endereço da imagem que a gente vai utilizar. Esse resource a gente vai utilizar um menu drawer. Melhor, vamos fazer o seguinte, vamos importar primeiro as imagens para que a gente já vá utilizando elas aqui, certo? Aqui no menu drawable a gente vai importar as imagens. As imagens que eu vou utilizar estão aqui, deixei na área de trabalho, certo? Vamos importar aqui todas essas imagens. Deixa eu ver se ele consegue importar todas de uma vez só aqui. Eu acho que não vai conseguir, mas vamos tentar assim mesmo. Cadê aqui? Drawable. Vamos dar um paste aqui. Certo. Copiei. Essas são as 6 imagens para o sexo masculino. Agora vamos passar as imagens do sexo feminino. Copiar. Paste aqui. Ele vai dar essa diferença. Vamos ter que renomear aqui. Não vamos. Ela acabou passando assim mesmo. Vamos excluir aqui para que não dê nada errado. E vamos renomear aqui uma das duas para que a gente possa diferenciar. Por exemplo, masculino, vamos colocar um F abaixo, F, quer dizer, feminino F acima. Aqui não precisa. F ideal, F obeso, F um pouco acima. Vamos copiar agora novamente, vamos colar aqui na nossa pasta aqui da Wabber. Vamos fazer a mesma coisa para as imagens do sexo masculino. Copiou só uma imagem. Vamos selecionar novamente, Ctrl C. Vamos colar aqui dentro do nosso diretório. Vamos substituir o que for necessário. Pronto. Aqui nós temos aqui 10 imagens. Aliás, 12 imagens. Vamos adicionar aqui o nosso perfil também. Você coloque uma imagem de perfil aí que você queira para a gente utilizar no menu. Certo. Então vamos adicionar aqui através do resource. Por exemplo, abaixo eu vou fazer o seguinte, eu vou modo design aqui e vou configurar para que ela fique no lugarzinho certo já, que a gente só faz copiar
certo? Mais ou menos assim, por exemplo. Isso aqui. E aqui essa daqui vai ser quando o resultado for abaixo, ele vai ser mostrado essa imagem para o sexo masculino. Vamos copiar aqui. Deixa eu ver, vamos colocar também aqui logo o visible, para que ele não fique mostrando lá como Goner. Vamos copiar aqui 5 vezes, 4 vezes, 1, 2, 5, 3, 4, 5, certo? Vamos adicionar um ID aqui para cada uma dessas imagens também. Android ID, vamos colocar ID V, por exemplo, que é o que a gente vai precisar utilizar lá. V abaixo, V abaixo. Vamos copiar e passar aqui novamente para outra imagem. V ideal. V pouco acima. V acima. V obeso. Vamos alterar aqui as imagens para ficar diferente em cada uma delas. A primeira imagem está correta, seria abaixo essa daqui. A gente vai alterar aqui o resource para ideal. Esse aqui a gente vai alterar o resource para pouco acima. Esse aqui a gente vai alterar para acima. O outro a gente vai alterar para obeso. Correto? Pronto. Feito isso aqui, a gente já tem todas as imagens. Ideal, PNG. Correto. A gente já tem todas as imagens necessárias para o sexo masculino. Vamos copiar aqui. As 5 imagens vamos colar novamente e vamos alterar para o sexo feminino. A gente vai retornar aqui para o início. Vamos trocar aqui o ID de cada uma delas. Deixa eu ver aqui onde é que finaliza. Obeso aqui masculino, pronto. Aqui vai ser VF, por exemplo, abaixo. E aqui vai ser vai ser F abaixo, que foi isso que a gente fez lá, não é isso? F abaixo, correto. F abaixo, V, F ideal, F ideal, VF pouco. Então vamos colocar aqui F pouco acima, né? F pouco acima, aqui tá pouco acima, cadê F pouco acima, isso, F pouco acima, ponto PNG. Aqui também vamos alterar V para VF acima, aqui F acima, obeso, VF obeso. Esse é o ID que a gente vai utilizar lá para mostrar as imagens do nosso projeto. Aqui no imagem aqui a gente vai colocar F obeso, obesa, que a gente colocou como nome de obesa. Pronto, feito isso aqui, a gente já tem as 10 imagens já que a gente vai utilizar, certo? Observe: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 5 para cada categoria. Ok, feito isso, a gente vai agora retornar lá
Vamos retornar aqui para nosso resultado. Como o vídeo está ficando muito extenso, deixa eu ver aqui, eu vou pausar e vou comentar aqui depois que eu digitar os códigos para ser um pouco mais rápido. Então, continuando, pessoal, o que é que eu fiz aqui? Eu capturei aqui todos os componentes de imagem, certo? Através dos IDs, certo? Criei aqui o componente, chamei de imagem abaixo, imagem ideal, imagem pouco, imagem acima, imagem obeso. Passei cada ID lá que nós criamos lá no XML de cada uma das imagens de acordo com o sexo para eles. Assim, fiz da mesma forma para o sexo feminino também e passei aqui também. E além disso, copiei já aqui os ifs necessários com os cálculos que a gente vai precisar para fazer a exibição das imagens de acordo com o sexo, certo? Além disso, o que a gente vai precisar? A gente tem aqui, ó, nosso resultado. A gente deixou aqui um elemento aqui do tipo categoria, um text view com ID chamado de cat, que a gente vai utilizar para mostrar a categoria aqui, certo? Então a gente precisa colocar ele aqui também no início. Text view, vamos colocar T, o resultado, e vamos através do find view by ID capturar o seu ID aqui. Desse mesmo jeito a gente fez para imagens. ID o que? T cat, não foi isso? Isso, e aqui a gente faz o cast. Pronto, isso aqui a gente já tem um componente capturado. Então a gente vai utilizar esse componente aqui para nós exibirmos as categorias lá na nossa view de resultado, certo? Então, tendo as imagens, tendo feito o que a gente fez antes, certo? Para capturar todos os dados lá dos campos e jogar nas variáveis que a gente precisa e realizar o IMC, certo? Então, se o sexo for masculino, então vai fazer tudo isso aqui, ó. Aqui observe que eu utilizei um math round, ou seja, eu quero que arredonde o valor que tiver aqui. Se tiver 10 casas decimais, ele vai ficar apenas com o valor redondo, certo? Só que isso não tem importância porque a gente não vai exibir códigos, apenas as categorias e as imagens que nós queremos exibir. Certo? Então, vê só. Aqui a gente faz um if se esse valor aqui, o resultado desse valor do MC for menor do que 20.7, então ele vai mostrar a imagem de que aqui a gente dá um Ctrl mais Enter, porque a view a gente precisa implementar também aqui no nosso import, senão a gente não consegue manipular elementos de imagens aqui. Se esse resultado aqui for menor do que 20,7, então a gente vai mostrar a imagem, ou seja, a imagem abaixo, certo? Para o sexo masculino, essa imagem a gente vai mostrar essa imagem do personagemzinho lá um pouco mais magro e vai mostrar a categoria também, correto? Esse set visible, como todas as imagens que a gente colocou aqui, ó, no resultado, a gente deixou como invisível, ou seja, gone, ela não vai ser mostrada quando você executar, só vai ser mostrada quando a gente tornar ela visível aqui no resultado, que a gente faz dessa forma. Então, se o resultado for menor do que 20.7, então ele mostra a imagem, mostra abaixo, certo? Esse abaixo a gente pode utilizar as strings que a gente definiu aqui nas nossas strings. Eu não vou utilizar aqui para não ficar muito longo o vídeo, certo? Vou deixar aqui fixo mesmo. Foi digitado o valor abaixo, ideal, um pouco acima. Você pode utilizar as strings que estão aqui. Então, voltando aqui, a parte do masculino está correto. Agora vamos finalizar a parte de feminino. Observe que eu faço o if e verifico se for menor do que 20.7, então ele vai mostrar a imagem e a categoria. Se não, se o resultado do MC for maior ou igual a 20.7 e o MC for menor ou igual a 26.4, ele mostra ideal. Se for menor, quer dizer, se for maior do que 26.5 e menor do que 27.8, mostra pouco acima, e assim sucessivamente. Essa lógica é bem simples. E aqui, para o sexo feminino, a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai alterar aqui
o nome da imagem, porque essas imagens aqui é do sexo masculino, e a gente nomeou aqui como F. Para cada um, aí tu vai colocar um F aqui, ó. Por exemplo, F imagem abaixo. Na outra, F imagem ideal, F imagem pouco, F imagem acima e F imagem resultado. Então, feito isso, a gente precisa retornar lá no nosso menuzinho, que eu acabei esquecendo de... Ou melhor, vamos executar o nosso projeto, corrigir alguns erros que com certeza vai ter, e depois disso a gente vai terminar a implementação do nosso menu para deixar ele mais bem visualmente, certo? Então eu vou pausar aqui para não perder muito tempo, porque ele demora para abrir a máquina virtual, e quando ele rodar eu dou o play para a gente ver o que é que aconteceu.